Nova TV, mais perto de você. Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém certamente morreria, infelizmente, de fome. Essa é uma frase do líder pacifista Mahatma Gandhi. E é com ela que eu começo mais um Lado a Lado e, claro, sempre muito satisfeita, muito alegre por estar aqui com vocês novamente. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, aliás, talvez o assunto mais importante para a sobrevivência da humanidade, a água. A falta da água não é apenas consequência da falta de chuva e das mudanças climáticas, mas também das ações de homens e mulheres que não têm responsabilidade sobre esse cuidado. O Brasil conta com 12% de água doce do mundo e, mesmo assim, enfrenta secas em locais que, historicamente, possuem abundância do recurso, como é o caso aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas o que nós podemos fazer para mudar esse quadro? É o que vamos discutir exatamente no programa de hoje. E para isso que nós recebemos convidados para lá de especiais. A primeira delas é a Maria Tereza Vilela Nogueira Ábido, que é engenheira agrônoma e especialista em meio ambiente. E também estamos aqui com o Valmir Laudelino Zanzeri, que é morador de Catanduva e acompanha sempre, passo a passo, todas as ações da nossa cidade, mas em especial a questão hídrica. E no último bloco nós vamos ter muita música com o Fábio Leandro. Tereza, obrigada pela presença, obrigada Zanzeri, a vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Tereza, a gente vive recentemente uma crise hídrica, né, bastante grave, inclusive São Paulo, ano passado, todos os dias, ainda a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, todos os dias a imprensa inteira dava, olha, hoje volume morto, hoje diminuiu ainda mais as reservas de água e tal. O que, na verdade, tem sido responsável, quais os fatores responsáveis por nós termos essa grande preocupação hoje, essas constantes crises que a gente vem observando, né? E que a nossa cidade também não está fora infelizmente, disso, né? De poder aí, às vezes, viver essa escassez desse importante recurso natural que é a água. Bom, boa noite a todos. Eu queria falar que, na verdade, o que acontece não é que nós estamos diminuindo a quantidade de água, porque a quantidade de água doce do mundo, ela varia muito pouco. Desde 1950, nós temos a mesma quantidade de água, né? E por milênios vem acontecendo isso. A água, você não cria a água, a quantidade é a mesma. O que está acontecendo é que a qualidade da água disponível para consumo humano tem piorado, né? Com a demanda, com o mau uso, com a poluição, enfim, com essas questões não observadas, nós estamos reduzindo a qualidade da água e o aumento da população. Então, esses dois fatores que estão levando a essa crise hídrica. Quer dizer, nós temos a mesma quantia desde que o mundo é mundo, né? Porque o planeta não mudou. Isso. Né? Ou pelo menos desde que a gente estuda o mundo, né? Exatamente. O Rio Amazonas, por exemplo, que é uma das grandes reservas de água doce do mundo, talvez uma das maiores, né? Continua o mesmo lá. Não mudou o rio. O que acontece não mudou a quantidade de água do rio. O que acontece é como nós estamos extraindo essa água e devolvendo ela para a natureza. Isso que tem afetado a vida humana e comprometido alguns processos que são muito dependentes da água. Né? Processos industriais, de agricultura, pecuária. De abastecimento de população. E abastecimento. Vale salientar que em torno de 11% da água doce do mundo disponível para consumo humano está no Brasil. O Brasil é o maior país... Reserva. Não é bem reserva, é onde tem maior recurso natural, né? Isso. E 40% dessa água é na Bacia Amazônica, então, no norte. Então, a gente tem que sim voltar a ter atenção para a Amazônia. Claro, né? Claro. Valmir, a população, às vezes a população fica mais preocupada com o uso da água, às vezes você percebe que as pessoas relaxam um pouco, esquecem um pouco e acabam se acomodando e desperdiçam mais água.
Você acha que essa situação melhorou um pouco? Você acha que as pessoas têm mais consciência de como utilizar bem esse recurso? Olha, na minha opinião, eu ainda acho que nós estamos devendo muito, tá? Porque ainda a gente, de vez em quando, vai lá, lava o carro na hora errada, lava a calçada, lava a parede, sabe? E desperdiça mesmo. Muito, né? Infelizmente. Além do que, a gente às vezes encontra, não sei se em todas as cidades, mas boa parte das cidades aqui do Brasil, a gente também tem um desperdício da água chegando nas nossas torneiras, quer dizer, o cano furado, desperdício da caixa d'água que está vazando, você entendeu? Então, precisamos dar uma argumentada aí, melhorar esse tipo de coisa. Apesar de que eles falam que, isso nós vamos ver no nosso segundo bloco, mas que tem algumas coisas que no encanamento, que o hidrômetro acaba pegando também o ar, a pressão do ar que que leva a água para a torneira. Principalmente esse hidrômetro que a SAEC está fazendo, que ela tem uma capacidade de medição de melhor de 30%. Então ela é muito mais precisa do que as antigas, os antigos hidrômetros. E, infelizmente, a prefeitura deveria colocar o supressor, que existe até uma lei de 2007, se não me falha a memória, que obrigaria a prefeitura, a SAEC, a colocar isso sem ônus, tá? Sem ônus para a coisa. Entendi. Porque realmente, quando há falta de água, o reloginho roda. Entendi. Tereza, a gente vê às vezes, eu vejo muito assim, como eu gosto muito de filme, né? Então nos Estados Unidos você percebe, você vê o filme americano, o povo abre a torneira e toma água. Toma água da torneira. Aqui, a gente não confia na água que vem pela torneira para a gente beber. Aí as pessoas compram um galão de água, compram água mineral, isso e aquilo. Como é que é essa qualidade dessa água que você vai beber? Nem estou falando a água que vai na comida, porque aquela que você põe no alimento, que você faz o café, que você faz o arroz, você ferve ela, portanto ela fica mais adequada. Mas e essa que a gente toma? Você pode hoje abrir a torneira aqui e botar essa xicrinha aqui, como é que chama? Canequinha aqui de louça e tomar uma água? Depende. Olha, a água que nós bebemos hoje, né, ela proveniente do aquífero Guarani, ela é uma água que pode ser bebida diretamente. Né? O que acontece é que nesses países que você fala, existe um investimento muito grande na captação de água, como o Valmir bem colocou, em levar essa água até o consumidor. Então, a qualidade desse serviço, o tanto que nós tivemos de investimento para que essa água chegue com qualidade até o consumidor, foi muito grande. Então, não pode ser que nós consigamos chegar um dia aqui no Brasil a essa situação. Mas, com certeza, nós temos vários problemas que eles deverão ser resolvidos antes disso. Entendi. Por exemplo, a questão do esgoto, lançamento de esgoto. Então, assim, hoje em dia nós estamos preocupados com outras obras, né? Outros investimentos e que impossibilita da gente, de repente, investir. O Brasil tem um percentual, né, Zanzelli, muito pequeno de tratamento de esgoto, né? Muito baixo. Nós não devemos chegar a 30% dos municípios, com 40%, acho, se não me engano, de esgoto tratado no país, né? Então, aí fica difícil você consumir uma água, né, que vem do mesmo lugar que você lança esgoto, muitas vezes, ou que tem uma relação muito próxima, né? Então, esse cuidado tem que ser tomado. Sim, mas o Valmir tinha falado um pouco da questão do hidrômetro, né? Que algumas denúncias sobre os hidrômetros. Explica um pouco melhor isso, dá uma clareada aqui para o pessoal de casa, como é que funciona esse negócio do hidrômetro? Bom, isso eu fiquei mais interessado principalmente depois que foram na minha casa e sem a minha permissão foram lá trocar um hidrômetro. E pode. E logo em seguida... Sem a permissão do proprietário, ela pode ir lá e trocar? Aí é que tá. E logo em seguida eu fiquei sabendo até por entrevista de um promotor da cidade falando que teria permissão. Aí eu fui atrás desse problema. Claro. Aí eu achei na lei que instituiu a SAEC que eles simplesmente, através dessa lei e do decreto que são duas, a lei e um decreto que regulamenta a SAEC, que simplesmente estão apropriando.
Simplesmente, a partir daquela data, todos os hidrômetros são da SAEC. Mas, no meu ponto de vista, é uma questão que, inclusive, eu até questionei, mandei para a promotoria questionando. Isso dá uma discussão jurídica legal, Exatamente. porque, quer dizer, o consumidor paga o hidrômetro, Exatamente. e ele paga por esse hidrômetro, essa peça que vai pôr na sua casa, e ele não é o dono? Até antes da SAEC vir com essa história, o último hidrômetro quem pagou fui eu. Eles pediram para mim trocar, porque realmente tinha quebrado o reloginho lá do hidrômetro. Então eles pediram, mandaram uma carta para mim, pediram para mim correr. Aí eu fui aqui na Casa dos Construtores, comprei um hidrômetro, fui lá, entreguei na mão deles para eles fazerem, que era o procedimento normal. Sim. Aí eu questionei isso daí. Eu quero o meu hidrômetro de volta. E eles me deram. Demorou muito com esse hidrômetro que eu troquei. Eu mandei para um amigo meu. Percebi que no corpo do hidrômetro tinha 2 furos. Que eles tinham furado. Mas mesmo assim eu mandei para um amigo meu lá na Unicamp e eles me falou que o hidrômetro estava perfeito. Que realmente ele não estava com uma precisão, ele tinha perdido uma precisão de 8%. Você pegou um laudo técnico, então? De um amigo meu que tem lá na Unicamp, ele fez os testes lá, tampou os buraquinhos, que por sorte ele falou, ainda bem que não pegou uma parte da peça lá, que deu para fazer o teste. Bom, com isso, mais uma vez eu voltei para o... Você dirigiu à justiça. Me dirigi, questionei. Duas coisas. Isso, né? Duas coisas que eu questionei. A propriedade do hidrômetro e a taxa de manutenção do hidrômetro que vem todo dia. Todo mês vem vindo ela. Isso foi mais ou menos em março, comecinho de março de 2014. Só um pouquinho, é importante isso que ele está dizendo, porque são exemplos que às vezes, não sei qual é o final, né? O final, se o final foi um final feliz para o consumidor, mas esse caminho que você trilhou, às vezes pode ser usado para outras pessoas também que se sentem lesadas e querem, estão no seu direito de consumidor de poder contestar isso judicialmente. Isso daí, o promotor André, isso foi no comecinho de março, mais ou menos em abril, o promotor André principalmente pediu o arquivamento desse processo. Aí eu recorri para o conselho da promotoria. 20 dias depois de eu ter pedido via e-mail esse conselho, recebi uma resposta que isso daí teria que ser dado andamento no processo. Se não me falha a memória, em setembro, novamente o promotor André, aí pediu a suspensão da cobrança, pelo menos da taxa de cobrança. E a prefeitura recorreu? Não, ainda não. Prefeitura não, a SAEC, né? Porque a SAEC a SAEC, aí o que aconteceu? Ia abrir um processo contra a SAEC, pedindo na justiça. Isso daí correu até 2015, se não me falha a memória, quando a juíza Lígia deu ganho de causas para nós. Que beleza! Mas, infelizmente, a SAEC recorreu ao Tribunal de Justiça. E é isso que Mas foi... já tem um veredicto? Já tem um veredito de que eles têm que devolver o dinheiro. Que bom! Agora vamos ver o que vai acontecer na justiça. Parabéns. Mas eu estou tranquilo. Tereza, que bom isso! Eu estou tranquilo porque existe o artigo, acho que é o 115 do decreto, se não me falha, e o 117, que diz claramente que todo o ônus vem da parte orçamentária da SAEC e não pode cobrar nada, nem instalação e nem troca do hidrômetro. Agora, a minha questão ainda fica pendente na parte de que a juíza não quis entrar no mérito, que é a propriedade do hidrômetro. Tá, essa é uma segunda discussão, né Tereza? Mas isso é que ele se propõe é uma importante. Eu não sabia dessa... Foi, agora em fevereiro eles entraram com recurso no tribunal. Mas muito bem, viu, gente? Tá vendo? Quem está em casa pode também, se sentir lesado, acho que entrar com alguma... Bom, isso que eu queria saber. Pena que a gente não tem um advogado aqui para perguntar isso. Porque eu queria saber se aquilo que você conseguiu para você vale para todo mundo. É uma ação popular. É uma ação popular. É uma ação popular. É uma ação popular. popular. Quer dizer, todo consumidor é todo consumidor. A ideia, segundo o que eu estava
conversando com o promotor, era que eles iriam fazer um cálculo de todo o período de 2009 para cá, só que depois o próprio promotor recorreu até 2006, tá? Mas ele está recorrendo de 2009 para cá, pelo menos é o que a gente tinha, fazer uma média de tudo isso daí. Que isso estava sendo cobrado indevidamente. Corrigir monetariamente. Ótimo. E devolver, provavelmente com descontos futuros nas contas de água. Tereza, você falou, só antes da gente pedir o intervalo, você falou da questão dos investimentos, né? Você acha que o Brasil ainda está muito longe de fazer os investimentos necessários, né? Porque, por exemplo, essa crise hídrica que teve em São Paulo, eu acompanhei. A crítica maior era a falta de investimento que a Sabesp, lá em São Paulo é Sabesp, a falta de investimento que se faz, porque essa coisa é muito antiga, as redes são antigas, os equipamentos são antigos, vive dando problema, não se tem muito investimento para encontrar novas maneiras de extrair água dos lençóis freáticos, de buscar novos aquíferos, enfim. Lá em São Paulo, faltam buscar redes mais distantes para poder abastecer a Cantareira, né, todo o sistema que dá água para milhões de pessoas, né, que fornece água para milhões de pessoas. Eu acho que sim, eu acho que deveria ser prioritário isso, mas como o Valmir bem colocou, nós temos que pensar também na conscientização das pessoas no uso e principalmente no reuso. Porque a gente fala pouco, mas a água, depois de tratada, ela pode ser usada por muitas coisas. E em questão de uso de água potável, nós representamos o comércio e a população 8%. 70% é na agricultura e 22% na indústria. Quer dizer, o comércio e o uso residencial. 8% do que se gasta de água. Então, do ponto de vista de quantitativo, não é de dinheiro, não é de valor. Não. Né? É a porcentagem. 70% é na indústria. E 70% da agricultura. Na agricultura, 22% na indústria. Então, se a gente conseguir reutilizar a água, fazer um tratamento, ela pode ser aproveitada na irrigação, em processos industriais. Então, nós estamos evitando de teoricamente, você retirar mais da água natural do sistema. Água potável. Sim. Então, por exemplo, pode falar. Não, então, esse tipo de projeto, de investimento, ele traz muito retorno. Eu fiz, quando tivemos aquelas graves crises, eu fiz 2 projetos, eu apresentei, deu até uma matéria grande no jornal, o Estadão, né? O Estado de São Paulo, que eu fiz projetos para que os prédios públicos tivessem essa capacidade de reutilização da água e mais. Os novos conjuntos habitacionais, por exemplo, os conjuntos, eu posso legislar sobre as coisas do Estado. Então, no caso, os investimentos em construção no CDHU, também ter alguma maneira de você reutilizar a água. Né? Porque você não pode obrigar que a empresa privada, que o cara que vai construir um edifício, mas as escolas, todos os locais públicos e mesmo aqueles que existem, é possível você fazer, através dessas novas tecnologias que são utilizadas hoje nesse segmento, a reutilização disso, pelo menos para lavar, para aguar a planta, para limpar, para lavar banheiro, para lavar o quintal. Uma coisa que a gente poderia colocar no plano diretor. Justo. Mas isso não interessa para a discussão. Eles não gostam de discutir isso em plano diretor. Plano diretor, eles só gostam de discutir as coisas que interessam a quem especula do ponto de vista da especulação imobiliária. Que infelizmente, grande parte da discussão do plano diretor é focada nisso. Nós vamos até fazer um programa sobre isso aqui, viu, gente? Que eu acho importante também. Mas, nós vamos dar um intervalinho, não saia daí, nós voltamos já com mais discussões sobre esse assunto importante que é a água que nós consumimos, a água que nós pagamos e como nós fazemos para manter isso sempre bastante irrigado, que a gente nunca tenha falta d'água. É um minutinho. Rede Central, Farmácia e Manipulação, possui 13 lojas na cidade de Catanduva, todas localizadas estrategicamente para permitir o melhor atendimento aos seus clientes. Contamos com farmácia popular e de manipulação, com entrega a domicílio. Levamos a máquina de cartão até você.
Praticidade, comodidade e preços baixos, só a maior rede de farmácias de Catanduva e região pode oferecer. Isso sim é ter vantagens. Parcele suas compras em até 6 vezes no cartão ou 60 dias no cheque. Traga sua empresa, tenha descontos exclusivos, seja nosso conveniado. Rede Central, os melhores preços, as melhores vantagens. Há 6 anos oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Hoje nós estamos falando sobre água. Você, não sei se você sabe, mas há cerca de 748 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a uma fonte segura de água potável. Segundo dados do Greenpeace, que é uma ONG que cuida dessas questões ambientais, o planeta pode enfrentar um déficit de 40% no abastecimento de água até 2030, se não melhorarmos, mas muito radicalmente, a gestão desse recurso extremamente precioso para todos nós. Mais de 2,5 bilhões, ou quase 3 em cada 7 habitantes, não têm acesso ao saneamento básico adequado. Mudar esse cenário é fundamental para promover a saúde e o desenvolvimento humano. Inclusive, eu estava assistindo ontem, eu assisti aquele filme Mad Max. Na verdade, é um filme que ganhou 6 Oscars. Agora, já esse filme já passou, né? Teve Mad Max 1, 2, 3, né? E agora eles fizeram uma regravação, muito bem feita, por sinal. Mas é a luta pela sobrevivência. É um mundo que a água foi escasseada, sumiu. E as pessoas se matam pela água, né? É muito interessante, porque o tema do filme é muito atual, não é, José? Você assistiu? Já. É, muito interessante mesmo. E em Catanduva, o desperdício de água passou de 3 bilhões de litros produzidos em 2014, de acordo com o Ministério das Cidades. Lembrando que no começo deste ano, a Prefeitura aumentou o preço da água em cerca de 23%. E esse, infelizmente, não foi o primeiro aumento. A água já havia sido reajustada em Catanduva em 30%. Em 30%. Né? Quando havia, a gente sabe, compromissos de que a água iria baratear. Infelizmente, se você somar 30 sobre 23, não é 53 não, você vai ter mais, porque é um aumento sobre o outro. Passa de 60% quando você tem uma inflação no período que não chega a 20%. Então, é muito acima da inflação. E, infelizmente, todos pagamos a conta. E antes da gente continuar a nossa discussão sobre o tema, a gente vai mostrar o depoimento de alguns catanduvenses. Dá para soltar aí esse depoimento para a gente ver? 203. Mês passado, esse mês veio 100 e pouco. Terminou. É muito caro? É. E o que faz? Como a senhora faz? Eu tenho que pagar, bem. Porque ontem ele já veio para me cortar a minha água. Pensou nisso, mas como eu fiz empréstimo para comprar a casa, uma casinha ali, ó, eu venho descontado, né? E é tudo eu lá em casa. Eu cuido de 3 netos e a minha filha, não trabalha. Prometeu de fazer até limpar esses esgotos aqui, ó, porque é parte da SAEX aqui. Quando estava terraplanagem ali, eu conversei com o prefeito, com o Luiz Pereira, com vários vereadores. Ficou de vir limpar isso aqui, não veio. E essa aqui é parte da SAEX, eles estão recebendo. Porque se você não pagar água, no preço que está absurdo, eles vêm e cortam. Só que serviço que tem que fazer não faz. Sempre foi esse mesmo valor de 30 e pouco, aí do nada foi para 80, né? E a gente já reclamou e nada foi resolvido, né? Só eu, o marido e um casalzinho de filho. E não tem desperdício? Não tem vazamento nenhum para estar vindo esse valor. Sempre aumenta. Teve umas vezes vi 112 de água, mas é por causa que está descontrolado o banheiro, né? Lá no banheiro tinha uma caixa diferente, foi posto outra e estava vazando uma água, mas já, graças a Deus, não arrumou. Mas a água sempre o preço mesmo, né, que é da gente. Aumenta, é caro? Sempre é. Mas a senhora não gasta tudo isso de água, não? Eu sozinha não gasto, não, mas minha filha tem 2 filhos, lava roupa uma vez por semana já para não gastar muito, mas sempre vem muito, né?
Quando entrou o Marchione, a preocupação dele era fazer praça. Praça e rotatória. E dane-se os pobres. Tudo bem, tem que pagar água, é um direito de todo mundo pagar água? É. Só que não é ver uma pessoa acamada, necessitada, pobre, precisando da água, e ir lá e cortar. E o aumento, né? Um aumento abusivo da água. Eu pagava R$60 de água, hoje eu pago 202, 210, 220. Cheguei a pagar 260 de água e não tem vazamento. Saiu o Marchione, entrou o Vignoli. O Vignoli, qual foi o problema dele? Fonte. Fazer fonte, não se preocupou com os pobres também. Corte de água, filha. Se deve 2 papéis, tá cortando. Venceu o segundo, estão cortando. Sem dó. E a multa é R$150. Se você tem dinheiro, se você não tem. Se você tem uma mãe acamada na cama. Se você tem algum doente, se você está desempregado, eles não querem saber. Eles cortam sem dó nem piedade. Eu pagava 25, né? Esse mês eu paguei R$80. Muita coisa. Muita coisa, pra mim é muita coisa. Porque eu não gasto água. Eu procuro economizar. Banho das meninas rapidinho no chuveiro, sabe? E também não fica em casa? Não fica em casa, porque eu fico mais no serviço que em casa. Chega à tarde, 6 horas. E a senhora já teve água cortada? Já tive água cortada 2 vezes. Como que foi? Eu cheguei aqui, a água já estava cortada, né? Cheguei no serviço, fui dar banho nas meninas, aí eu liguei pro meu menino e falei, cortaram a água. Ele falou, não acredito, mãe, eu vou receber só semana que vem. Aí fui lá reclamar e falou assim, que não tinha jeito de fazer nada. Falei, aí minha filha ia ficar sem água? Tá muito caro a água. Tá muito caro, tá muito caro. E andando pelo bairro Jardim Alpino, a Nova TV flagrou este vazamento, bem em frente à unidade de saúde. Segundo moradores, o problema é antigo. A gravação foi realizada na última sexta-feira e a água estava vazando sem parar desde quarta. É isso aí, né? Quer dizer, a própria prefeitura também não cuida do seu espaço público que poderia e deveria cuidar, né? Zanzeri, você acredita que esse aumento é justificável ou ele está muito acima do que poderia ser concedido, né? Bom, Beth, existem 2 problemas aí. O primeiro problema que eu acho, primeiro é a precisão do hidrômetro. Esse hidrômetro novo, eu insisto isso porque é o primeiro impacto que a gente vai receber. É 30% mais preciso. Ou seja, se ele estava medindo 100, ele está medindo agora os 130. Então você tem 30% de medida de coisa. Com relação ao custo, eu sempre digo para mim mesmo e para algumas pessoas que a SAEC virou a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque desde 2009 até hoje, até o ano passado, se não me engano, ela foi criada em 2009, né? 2009. De 2009 até hoje, ela repassou para a prefeitura mais de 90 milhões. Então, só para pegar um tema que está sendo bem debatido agora, sei que foge um pouco do nosso objeto aqui, mas esse repasse que a SAEC faz para a prefeitura nada mais é do que pedaladas fiscais, certo? Porque você tem uma autarquia municipal, essa autarquia não pode repassar dinheiro do Tesouro. Então, quando você tem, hoje nós estamos discutindo aí um processo de debate sobre impeachment ou não, etc., sobre pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais, infelizmente, os governadores fazem e grande parte de prefeituras fazem também, que elas usam o recurso de autarquias, de bancos públicos, para trazer para o caixa da prefeitura, isso não pode. Ainda que na lei que foi criada a SAEC, tenha lá um artigo que estabeleça isso, mas a lei da responsabilidade fiscal, que é a lei federal, é maior do que a lei municipal. Portanto, não poderia ser feita, né, Mas o problema maior não é esse só, né, Beth? Você tem que levar em conta que 90 milhões, nada mais aproximadamente seriam 4 ETs. 4? ETs. Estação de tratamento de esgoto. São 4 ETs. Daria para pagar a dívida também, né, que foi feita para isso. E mais outra coisa, nós não precisaríamos de nenhum empréstimo para fazer alguma coisa. Justo. A própria SAEC teria dinheiro suficiente para repor, para fazer todas as coisas. E outra, a própria Macropan fez um estudo que nesses próximos 15, 20 anos, a prefeitura deveria ainda fazer um investimento para esgoto, só esgoto, mais de 30 milhões. Quer dizer, o dinheiro vai para a prefeitura.
e nunca volta. Para ser usado em outras coisas Com que não certeza, seja não. água, né, Tereza? Não, com certeza. Deixa eu só, na sua opinião, esse aumento que nós vimos aqui na reportagem feita pela nossa produção, o aumento do preço da água é um caminho para a redução da utilização da água? Quer dizer, como é que eu faço para estimular o consumidor a gastar menos? Necessariamente eu só tenho que aumentar ou eu tenho outras medidas que podem ser tomadas também para... Não, eu acho que o incentivo também de desconto, né, como a gente já viu algumas vezes, diminuição de 20%, você tem o desconto de 30%, por exemplo. Então, isso estimula, né? Mas o que mais estimula mesmo é esse dinheiro sendo retornado para esse setor. Entendi. Né? Por exemplo, aquele vazamento que a gente viu, né? Talvez setorizar o município ou mostrar para a população como é que esse dinheiro tem voltado. Entendi. Né? Não adianta você recolher 90 milhões e usar em outras coisas que a população não tem. E esses 90 milhões ainda tem um detalhe. Em 2010 e 2011, eu lembro perfeitamente que eu moro lá perto da Nelson Machado, naquele pátio ali, o que tinha de caminhão novo, de carros novos, que a SAEC comprou, precisava, então trocou, compraram zero. Quer dizer, quantos milhões ali não foram investidos, fora esses 90 que foram devolvidos. Sim. Sim, agora, por exemplo, campanhas educativas, né? Uma campanha grande de conscientização, de educação, também ajuda, né? Quer dizer, você não precisa só majorar o preço, você não precisa só aumentar a tarifa da água. Não. Você pode também trabalhar com essa conscientização do consumidor, sim. né? Inclusive, a gente tem um estudo, ele vai ser lançado como livro agora, de uma pessoa aqui de Catanduva, Cássia Tambellini. Ela fez uma dissertação e nós vamos publicar como livro, né? Que beleza! Ela fez uma avaliação de 2000 a 2010 nos municípios que estão ligados ao Rio São Domingos, com o número de programas que foram implantados e a qualidade da água do Rio São Domingos. Veja bem, naquela época a gente nem tinha ainda a EST de Catanduva. E o número foi crescente, acompanhando sempre assim, o número de atividades e projetos e obras relacionadas ao rio, eles foram crescendo e a qualidade da água do rio também. Entendi. Você tinha falado, antes da gente começar nosso programa aqui, da cobrança da utilização da água. Como é que é isso? Tem uma discussão grande disso também? Não, existem leis, né, que nós vamos ter que partir para a cobrança do uso da água. No estado de São Paulo, nós temos grupos técnicos... Isso aí está no código, na lei do novo Código Florestal? Não, é uma lei... É uma lei apartada? À parte. É uma lei federal. Federal, de 1997. Nossa. Né? E onde nós vamos implantar a cobrança pelo uso da água dentro dos comitês de bacias, que são 22 no estado de São Paulo. A nossa unidade de gestão aqui do Turvo Grande, nós temos um grupo que é o GTE, que é o Grupo Técnico de Estudo de Cobrança da Água. A gente vem fazendo reuniões. Existe uma fórmula, né? É assim, as pessoas confundem um pouco. Essa cobrança, ela tem pouco a ver com essa taxa que a gente cobra do usuário municipal. É uma cobrança, porque na verdade o que a gente paga é o serviço, né? Serviço de água e de esgoto. Entendi. Mas a água em si, nós não pagamos. É um bem que nós usamos da natureza sem pagar. É como se eu usasse, por exemplo, o ouro e a prata e não pagasse. É essa visão que eu tenho que ter. Entendeu? Então, por exemplo, a partir daí você tem algumas fórmulas matemáticas de quem extrai mais água do meio ambiente, como ele devolve essa água, se ele extrai, ele mesmo trata essa água, ou se aí sim ele usa esse sistema de tratamento de água e a água chega para a indústria. Então, aí você tem essa cobrança. Só para o pessoal de casa entender, vamos supor, ver se o meu raciocínio está correto. O sujeito tem uma fazenda lá, aí tem um nascedouro do riacho, tem um córrego que passa na baixada da sua fazenda. Isso. Tinha, né? Tinha. Porque grande parte disso vem desaparecendo com uma velocidade muito grande. Porque as pessoas plantavam até na beira do rio, do riacho, às vezes o gado, tudo isso. E tem uma lei hoje que mudou isso, né? Quer dizer, você tem que ter uma distância desse rio para tentar, não sei se recupera mais. E essas pessoas que têm lá suas propriedades rurais
e que fizeram a utilização, continuam fazendo a utilização desses córregos, desses nascedouros, que são importantes, porque são águas límpidas, né, cristalinas. Essa pessoa vai ter que pagar por esse uso? Você tem em torno de 1 centavo por litro utilizado, né? E 2 centavos quando você pega direto do sistema. Mas o que acontece são os poços, né? Que as pessoas têm e as empresas têm também. Porque ir lá no rio pegar um pouquinho de água, tudo bem. Né? Mas assim, os poços profundos... Mas o poço hoje você não tem que ter outorga? Exatamente. A outorga significa uma autorização de órgãos especializados para você utilizar Mas isso, nem né? todo mundo que capta, ela tem esse processo legalizado, você entende? Então os comitês, eles têm assim, incentivado, primeiro assim, não no sentido punitivo, mas assim, mais de regular. Né? Porque assim, a gente precisa saber quem está captando, quanto está captando, para checar com a nossa capacidade. Justo. Eu queria perguntar uma coisa para o Zanzeri, que também a gente viu aqui na reportagem, e que eu achei interessante uma das entrevistadas dizer o seguinte: olha, antes de cortar água, eu preciso analisar qual é a real condição da pessoa. Às vezes a pessoa está doente, às vezes ela está desempregada, não tem a mínima condição de fazer esse pagamento. O que você acha de se ter um critério que permita social, né, de comprovação, tá, olha, então você está desempregado, não tem como pagar, não tem renda, não tem nada, dá um período até a pessoa se... Infelizmente, Beth, a gente nota que aqui, pelo menos aqui em Catanduva, a partir do momento que a administração partiu para essa de faltou pagamento, corta, ela deixou de avisar. Em São Paulo, eu sei que eu já morei lá em São Paulo, a Sabesp pode até ser o que for, mas pelo menos ela dava até 60 dias. Ela dava 2 contas para você, avisando, por favor, a conta atrasada está sujeito a corte, não sei o que, vinham os bilhetes mais ou menos caprichados, quer dizer, só a pessoa, e com isso daí, ela poderia ir à prefeitura e expor a sua situação. Se fosse o caso, ir para uma assistência social. Entendi. Essa é a minha opinião. É claro. Tá? É claro. Iria por esses meios para Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, já estamos caminhando para o final do nosso programa, por que e todo mundo reclama isso? Eu estou no mês de abril e eu já recebo o aviso de pagamento do mês de maio, né? Então, eu não tenho que pagar por aquilo que eu consumo? Então, como é que eles podem prever e te mandar um valor que você ainda não consumiu, sobre um pagamento que você ainda não... Esse é um questionamento que metade da cidade faz. O que eu entendi, várias vezes eu andei especulando, é o seguinte: nós realmente pagamos pelo que a gente consome. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque até mesmo, se você observar lá, você vai ter dias de faturamento. E às vezes esses dias de faturamento está 28, 29, 30, 31 e 32 dias. Começa por aí. Que seria a leitura de tal dia a tal dia. Só que esse tal dia, nem sempre é a data, é os mesmos dias que eles estão informando lá em cima. Eu já peguei esses erros, tá? Então eu não sei se há alguma influência. Aparentemente não. Sim. Aparentemente não. Porque eu tenho acompanhado e ele está realmente do dia, sei lá, do mês passado, dia 4, e ele lê no dia 4 do mês seguinte, ele realmente vê a medida que eu consumi. Tá. O pagamento, eu acredito que eles tenham esticado mais 30, 40 dias para frente, em função talvez desse problema, de insolvência. Não sei exatamente por quê. Para poder fazer caixa. Para poder receber com antecipação. Exatamente. Mas isso não é certo, né? Legalmente não deve ser certo isso, né? Com certeza. Zanzeri, obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para os esclarecimentos aqui da nossa população, que é sempre tão preocupada em relação à água. E para encerrar sua participação, Tereza, que eu também agradeço, quais as dicas que você deixaria aqui para a gente poder, para as pessoas poderem administrar melhor esse bem tão precioso, e que a Tereza, que é uma especialista nisso,
cuida tão bem, é uma estudiosa do assunto também e tem debatido muito essas questões, né, Tereza? Não só no Brasil, mas tem ido para fora também representar nosso país. Eu justamente acho que assim, você tocou num ponto ideal, assim, que seria a participação mesmo das pessoas indo atrás de seus direitos. Agora, do lado dos governantes, eu acho assim que tem que investir. Não tem outra saída, você tem que investir, porque tem muita gente estudando, a gente tem vários estudos, mas se a gente não colocar em prática, se a gente não fizer uma força-tarefa para otimizar tanto os investimentos, né, quanto o consumo, de nada adianta a gente estudar e ter grandes teorias, né? E a população, assim, essa questão da tarifa social também eu acho super importante, você vê essas pessoas, assim, é diferente uma pessoa que de repente está com uma casa fechada, não pagou água, e uma pessoa que, como ela falou, está acamada, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? E os governantes terem mais responsabilidade no investimento, na otimização do sistema e fazer com que a coisa realmente funcione. Ok, obrigada Zanzeri. Obrigado a você. Esse tema tão importante que a gente sabe que depende de várias iniciativas governamentais, iniciativa das prefeituras, a participação da população também contribuindo com isso, mas precisa ter sensibilidade também. Sensibilidade para não prejudicar, sobretudo, aquelas pessoas que passam um momento difícil de suas vidas e que às vezes não conseguem. E não é justo deixar as pessoas sem água. Então é preciso ter ações sociais que compreendam e que possam introduzir essas pessoas que às vezes passam por esses momentos, para que elas não fiquem sem esse bem tão precioso que é a água. Ao mesmo tempo, trabalhar com campanhas educativas, com campanhas de conscientização, fazer os investimentos que a Tereza citou e também tomar as iniciativas judiciais que o Zanzeri tão bem tomou, defendendo toda a população de Catanduva, conseguiu, né, teimou, foi lá, conseguiu, recorreu e ganhou. E aí nós temos um ganho importante que é a proibição da cobrança da taxa de manutenção do hidrômetro. Espero que vocês tenham gostado desse programa, né? Que vocês também possam fazer isso desse debate aqui no dia a dia de todos vocês. Mas nós não terminamos o programa não, nós voltamos já no nosso último bloco com o Fábio Leandro. Não saia daí. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. A Espaço Fibras Móveis e Decorações vem oferecendo peças exclusivas para compor seu ambiente. Contamos com profissionais extremamente capacitados que oferecem a você produtos que transformam seu ambiente com sofisticação, qualidade e beleza. Nossa linha de móveis de madeira de demolição deixa os ambientes muito mais aconchegantes e um acabamento rústico, procurados pelos melhores designers de interiores, arquitetos e decoradores. Tudo isso para oferecer a você exclusividade nos móveis que farão parte da sua vida a partir de agora. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Catanduva Rodeio Festival 2016, de 13 a 16 de abril. Dia 13, o fenômeno Wesley Safadão. Dia 14, Matheus e Cauã. Dia 15, Bruni Barreto. Dia 16, Show Cabaré. Catanduva Rodeo Festival. Esse tratamento perto de casa é maravilhoso, ficaria muito mais fácil. Roller
questão de atitude. Voltamos com o Lado a Lado e eu recebo aqui o Fábio Leandro. Eu agradeço muito a sua presença. É a primeira vez que você vem aqui, né? Estava falando com você. Primeira vez. Mas você mora em Catanduva. Sou de Catanduva. Ah, é? Quantos anos você tem? Tô com 32. Nossa, não parece. Obrigado. Parece que tem menos. Obrigado. Casado? Solteiro. Ah, é? Isso. Aí, meninas. Aí, um bom partido aí. E aí, a sua carreira, como é que é? Faz tempo que você está tocando? Então, eu fazendo barzinhos agora faz pouco tempo. Só que tocar e cantar eu toco desde os 13 anos de idade, entendeu? Então já meu avô era músico, meus dois avôs, parte de mãe e parte de pai, então acho que tá um pouquinho no sangue, né? Então eles iam tocar. Tocavam onde? Eles tocavam antigamente, como tinha as fazendas, né? Tinha as colônias. Isso. Então eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu atravessava os passos para ir lá ver eles tocar. Então ficava lá bastante tempo. Então, e é claro que por conta disso você toca sertanejo. Sertanejo. Ah, isso mesmo. Toca uma musiquinha aí para nós, vamos ver. Lá. O vizinho nosso aqui, Zé Neto Cristiano, uma deles aqui. Seu polícia, é que eu me separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, com o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Me perdoe, por favor, o meu amor me deixou. Muito bem, muito bem. Escuta, e quem é essa dupla daqui da região? Essa dupla ela é da região, ela é de São José do Rio Preto, Zé Neto Cristiano. Agora eles estão no auge aí, né? Então, já estão fazendo sucesso? Já estão fazendo sucesso. Não conseguiram, diga. fecharam, acho que um contrato com o escritório do Henrique Juliano, entendeu? Então os meninos estão fortes. Talento eles têm demais, né? Então tinha tudo para fazer sucesso, né? Mas você tem planos para gravar CD? Olha, já gravou? Eu sou muito assim com o pé no chão, entendeu? Tá. Então, como eu toco assim, você toca sozinho? Sozinho, toco sozinho. Então, como eu toco desde os 13 anos, assim, nunca pensei assim em seguir uma carreira na música. Tocava porque eu gostava, assim, entendeu? Churrasco, nos amigos. E fazia algumas participaçõezinhas nos barzinhos aqui da nossa cidade. Sim. E mas você toca nos bares da cidade? Hoje eu toco nos bares. Toca. Tem uma boa agenda já? Graças a Deus. Ah, é? Tem boa agenda, graças a Deus. Então, aí fazia participaçãozinha com os amigos nos bares, né? E eles falaram, por que você não começa? Você canta bem e tal, começa aí na noite com a gente. Aí eu pensei e investi, tá dando certo, graças a Deus. E você só trabalha com música ou você tem... Agora eu tô com a música, só com a música. Há uns 2 meses atrás, 3 meses, eu tava em vendas, trabalhando de vendedor. Aí como eu tava pegando bastante show, entendeu? Então tava dando conflito um pouco. Não tava dando tempo. Isso, aí eu tive que optar, entendeu? Aí eu optei pela música, né? Que é o que eu gosto. Aquela velha frase, né? O que você mais gosta de fazer, você tem que investir naquilo, né? E você grava música de compositores dos mais diversos possíveis. Isso, mais diversos. Eu componho também, tem algumas músicas. Tem alguma que você compõe para mostrar aqui para nós? Então mostra. Tem uma agora, meio agitada aqui para cima, chama Festa Boa é Aqui. Então, fala de Barretos. Vamos lá. Lembro de você, mas quando eu saio, hoje eu me vejo no embalo de um rodeio, eu vou sair. Pego o meu carro, alô Barretos, me aguarda, eu vou tá aí. Lá já está tudo no esquema, cerveja mulherada, eu vou varar a madrugada, eu vou curtir. Se
quiser me encontrar, vem pra Barretos, festa boa é aqui. Eu vou curtir com a mulherada, vou me dar bem nessa balada. E pra quem gosta de rodeio, chega junto, tamo aí. E pra quem fica fora dessa, vou lhe falar sobre essa festa. Aqui no estado de São Paulo, é o que mais nos interessa. Muito bom, muito alegre. Muito alegre, bem pra cima. E que música que não pode faltar do seu repertório? Qual que você é? Agora atualmente é do Wesley Safadão, né? Ele tá no áudio, se não tocar um Wesley Safadão, o pessoal... Como ele chama? Wesley Safadão. Wesley Safadão. E é sertanejo que ele toca? Ele toca mais um estilo assim, mais um forró, se for ver praticamente, né? Ele é da onde? Ele é do Nordeste? Eu acho que ele é da Bahia, né? Ele veio da Bahia, isso. Tá. Ele fez sucesso no carnaval, não foi? Não, ele vem fazendo sucesso, acho que bem antes, porque ele vem fazendo bastante participação com alguns cantores sertanejos de renome, né? Então e as músicas dele é bastante pra cima, né? Então carnaval ele... Ele arrebentou, né? Não diga. Então se não tocar Safadão em algum show, o pessoal pede. O pessoal pede bastante. Mas hoje é o que eles mais pedem ou tem outras? Então quer dizer que essas duplas mais clássicas, sertanejas, mais tradicionais, já ficaram um pouco mais secundárias? São pedidos menores ou não? Pede. Bastante modão também o pessoal pede, entendeu? Bastante modão. Eu percebo nos bares que a gente... Eu sou um pouco romântico, assim, pra música, entendeu? Eu gosto bastante de música lenta. Até de compor, gosto bastante. Tem umas músicas pra cima, porque é o que o mercado pede hoje, é mais música pra cima. Sim. Nos bares, assim, começa a tocar algumas músicas românticas, então o pessoal já manda umas animadas, tipo essa, o pessoal já agita. Modão também. Nossa, modão o pessoal gosta demais. Bacana. Você toca um modão aí, o pessoal, canta junto, entendeu? Anima. Bom. Que é a raiz, né? E você tem agenda pro próximo mês inteiro? Esse mês de abril, graças a Deus, minha agenda tá lotada, esse mês de abril. Agora, para maio, acho que eu devo ter uns 4, 5 shows já. Você só faz em Catanduva ou faz em Rio Preto? Por enquanto, eu tô fazendo só em Catanduva, entendeu? Só em Catanduva, eu fiz em um bar novo que abriu, em Catiguá. Também já toquei em Pindorama, toquei em Ariranha, aqui bem na regiãozinha. Tem a regiãozinha, tá bom também. Mas vai nossa ajudando, cidade né? tá um mercado bom, assim, pra música. Ótimo. Aqui tá bom. Quer deixar teu telefone para contato? Deixar, pode deixar. Então, o telefone para show é 99637-4243, entendeu? Quem quiser me contratar, eu tenho certeza que vocês vão se arrepender. Vai ficar contente. Vai ficar contente. Vai ficar satisfeito. Isso, com certeza. Muito bem. Obrigada pela sua presença. Obrigado você. Você vai finalizar o nosso programa com a música que você quiser apresentar. Tá, joia. Viu? Boa sorte para você Obrigado. Também, sucesso, viu? Obrigado, tá? E eu agradeço a todos vocês sempre, do fundo do coração, porque afinal de contas, esse programa não poderia existir se vocês não o assistissem. Então, muito obrigada pela audiência que vocês dão ao nosso programa, lado a lado aqui na Nova TV. Agradeço também ao Will Flores, que sempre de forma muito gentil aqui decora o nosso estúdio. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus, uma ótima semana a todos. E fiquem agora com o Fábio Leandro, que vai tocar a última música para vocês. Vou fazer o Jadson aqui. Então vai. Um, dois, três, 4 copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não passar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí no João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. E ainda ontem chorei de saudade. E quantas noites e quantas garrafas preciso beber
pra tirar do meu peito essa mágoa e te esquecer. Oh, Jazzy Jazzy. Muito bom, parabéns, viu? Obrigado, Boa sorte viu? para você, Obrigado. viu?